Inicie a sua execução com um cordão de 35 correntes. Você deverá passar a agulha pelo primeiro ponto tecido e você vai, com um ponto baixíssimo, transformar o cordão em um círculo. Na sequência, você fará 1, 2 e 3 correntes. Laçará e para cada ponto que você tiver na sua base, você tecerá um ponto alto. Então, vamos tecer a carreira inteira desta forma e ao final retornamos aqui para continuar com você. Tendo chego ao final da carreira, mais uma vez nós fecharemos em círculo. Passe a agulha pela terceira corrente, puxe uma laçada e arremate. É o ponto baixíssimo. Você fará 1, 2 e 3 correntes para continuar a próxima carreira. Lace e com a agulha pela frente do trabalho, você dará a volta ao redor do ponto alto que vem a seguir. Lace, puxe a laçada para fora, traga um pouquinho para cima, lace novamente, arremate 2 pontos e com nova laçada mais 2 pontos. Você terá feito o que é um ponto alto em relevo feito pela frente do ponto da carreira anterior. Agora é o inverso. Você laça e com a agulha por trás do trabalho, você dá a volta no próximo ponto alto, sempre deixando agora a agulha para trás. Puxe o ponto para fora e alarga ele um pouquinho. Laça, arremata 2 pontos, laça e arremata mais 2. E você terá feito um ponto alto em relevo, só que agora por trás. Agora, nesta carreira, nós faremos sempre este intercalamento. Uma vez com a agulha pela frente e, na sequência, é com a agulha por trás. Sempre uma vez cada ponto. Um pela frente, um por trás. Vou tecer minha carreira inteira e volto ao final para continuar com vocês. Mais uma vez chegando ao final, passe a agulha pela terceira corrente, puxe uma laçada e arremate. Ponto baixíssimo para encerrar. Minha gente, nós temos que realizar mais uma vez o mesmo processo feito na carreira anterior para encerrarmos esta etapa da execução. Mantenha a posição do relevo, ou seja, aonde a agulha foi feita pela frente, você mantém. Aonde foi feito por trás, você mantém. O desenho não pode ser alterado. Vou tecer aqui mais esta carreira e eu volto para continuarmos a execução, claro que juntas. Uma vez tendo já esta parte totalmente tecida, nós faremos o corpo da nossa peça. O corpo da peça é dividido em 2 partes, costas e peito. Nós vamos utilizar aqui outro padrão de cores do Folia para estas 2 etapas, mas você poderá optar por tecer com a mesma cor ou ainda escolher cores diferentes das que nós utilizamos. Bem, você deverá escolher qualquer um dos pontos desta parte da sua execução. Não tem local certo ou errado para se iniciar. Tendo já um pontinho preparado para ser inserido, você passará a agulha por qualquer um dos pontos, deixa eu abrir bem aqui para eu pegar direitinho, passará a agulha pela alça e trará esta alça aqui para fora. Com uma nova laçada, você trava o ponto na sua execução. Lace 1 e 2 vezes para fazer 2 correntes. Você trabalhará em pontos altos inicialmente. Aqui, minha gente, você aí deverá então localizar a metade da sua execução. Então, este ponto está na metade, eu trago a outra metade para cá. E você tecerá na metade mais 2 pontos. Então, vamos imaginar que eu tenha aqui 17 pontos. Eu tenho 35 pontos iniciais, então a metade seria 17,5. Eu vou arredondar para baixo, então 17 pontos. Eu precisarei tecer por 19 pontos
em pontos altos. Então, a metade mais 2. Se você tiver inicialmente mais pontos, então vamos supor que você tenha aí 40 pontos. Você deverá tecer em pontos altos a metade, então 20 mais 2, 22, atentando que para que o ponto que nós façamos dê correto, não dê nada errado, você deverá ter número ímpar nos pontos altos. Então, se você tiver 22, não diminua para 21, aumente para 23, ok? Então, a única coisa que você pode é no início arredondar para baixo. Então, 17,5 viraram 17, tudo bem. Arredondo para cima na hora de transformar em número ímpar, tá bom? Então, vamos aqui pegar a nossa alça, vamos laçar e observe, para cada ponto de base, eu teço um ponto alto simples. Eu farei aqui a minha continuidade e eu volto ao final para fazer a próxima carreira com vocês. Percebam que ao tecer a metade mais 2 pontos, ou até 3, no caso de você transformar o número par em número ímpar, você vai ver esta voltinha, deixa eu dobrar, ó. Percebe que tem essa voltinha aqui? Isso quer dizer que esta lateral já está avançando para a outra metade. Este é o desenho que nós desejamos, ok? Bom, na continuidade, eu vou aqui ajustar o fio na agulha. Na continuidade, você fará uma corrente, virará seu trabalho e você tecerá um ponto baixo no primeiro ponto de base. Uma corrente, pula um ponto de base no próximo ponto, um ponto baixo. Uma corrente, pule um ponto de base no próximo ponto, novamente um ponto baixo. E você vai intercalando desta forma até o final desta carreira. Você encerrará a carreira com um ponto baixo. Tendo chego ao final, você fará uma, 2 e 3 correntes, virará o trabalho e laçará. Já no primeiro ponto, você fará um ponto alto. Em todas as carreiras de pontos altos, você terá aumentos no primeiro e no último ponto da carreira. Então, você sempre fará no início 3 correntes e um ponto alto no primeiro ponto. E lá no último, você fará 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Em todos os outros pontos, você fará somente um ponto alto. Isso inclui nas correntes. Então, é um ponto alto para cada ponto baixo e um ponto alto ao redor do arquinho da corrente também. Pessoal, durante 5 carreiras de pontos altos, então, na verdade, até a 5ª carreira de pontos altos, nós teremos estes aumentos. Você sempre intercalará uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto baixo com uma corrente. Este é o intercalamento. Ao alcançar a 5ª carreira de ponto alto, pela última vez você fará os aumentos. A partir da 6ª carreira de pontos altos, você terá um ponto alto para cada ponto de base, não fará mais aumentos. O total de carreiras de pontos altos desta parte da execução é de 7. Então, isso vai me dar 2 carreiras finais de pontos altos, aonde nós não teremos aumentos. Perceberam? Além disso, você deverá se atentar para o fato do intercalamento. Então, faça uma carreira de ponto alto seguindo estas orientações e teça intercalando sempre uma carreira de pontos baixos intercalados de uma corrente.
A frente do trabalho é tecida com pontos altos. O avesso do trabalho é tecido com os pontos baixos e correntes. Eu cheguei ao último ponto e observe então que eu tenho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Eu faço a minha corrente, viro o trabalho e eu volto a tecer um ponto baixo e uma corrente para o ponto do avesso. Perceberam? Vamos lá então. Eu farei o seguinte, eu tecerei aqui até a minha 5ª carreira, né, com os aumentos, e eu volto para te mostrar como é que estará a minha execução. Então vejam que eu volto aqui com as 5 carreiras tecidas. Então veja, olhe, 1, 2, 3, 4 e 5 de pontos altos. Lembrando que entre uma e outra você tem o ponto baixo com a corrente. O que você deve observar aí é assim, quando você tece fazendo os aumentos, este é o formato, acho que assim dá para você ver bem. Este é o formato que você obtém. Isto daqui, pessoal, é basicamente a metade da circunferência da barriga do seu pet. Então, você aqui, ó, até vou pegar uma já toda pronta, olha só, tá vendo aqui? Você terá isto daqui, esta abertura definida nesta etapa. Então, se você achar que você precisa de um pouquinho mais, tudo bem, faça o aumento na 6ª carreira também, ou faça o aumento até a 7ª carreira também, ou se você ainda quiser um pouco mais comprida, você poderá tecer mais carreiras. Mas aqui a intenção é que fique curtinha, então por isso são só 7 carreiras, é uma blusinha, né? Então você tem um pouquinho comprida, um pouquinho mais comprida nas costas e o peito se encerra exatamente após o sovaquinho do seu pet, tá vendo? Então aqui esta é a ideia, pode fazer mais comprido se você desejar, basta continuar tecendo seguindo este esquema de alternância entre carreira de pontos altos e carreira de ponto baixo com corrente. Vou tecer o restante da minha e volto para iniciar o outro lado com vocês. Agora vamos partir então para o que é o peito, que é a última etapa do corpinho. Mais uma vez eu venho com o ponto aqui já esperando para ser inserido. Nós vamos pular um ponto na base, você vai deixar deste lado e deste lado um pontinho sem fazer, tá bom? E você vai pegar o próximo e você vai trabalhar aqui, veja só, como nós fizemos do outro lado, a mesma coisa. Só que agora, né, você vai trabalhar todos os pontos que você tiver, claro, deixando um de cada lado sem fazer, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. A primeira carreira não tem aumento porque é ela que inicia, tá? Tanto deste lado quanto do outro foi assim. A partir da segunda carreira de pontos altos, aí sim, você já vai ter os aumentos sempre no início e no final da carreira, fazendo 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Minha gente, intercalando com ponto baixo e corrente entre as carreiras de pontos altos, tá? O desenho da execução propriamente dita não se altera. Você vai tecer carreiras de pontos altos com aumentos por 5 vezes. A parte de trás, né, a parte de baixo da execução é composta só por 5 carreiras. Então, eu dou uma diferença de 2 carreiras em relação à parte das costas. Se você desejar fazer do mesmo tamanho, pode, não tem problema. Mais comprido, imagina que aqui você fez mais comprido. Pode ampliar também a quantidade de carreiras deste lado. Vai depender do seu gosto e do que você deseja como resultado final. Vou tecer todas as minhas carreiras aqui então, né? Eu tecerei 5 no total e eu volto para continuar a execução com vocês.
Então agora, minha gente, que eu já tenho os dois lados totalmente tecidos, nós vamos realmente fazer a montagem da peça e os acabamentos. Eu volto a trabalhar com este padrão de cor, mas você poderá utilizar o padrão escolhido por você ou ainda utilizar um padrão somente, tá? Não precisa realmente utilizar dois padrões. Já tendo um ponto na agulha, eu vou trabalhar com a parte do peito voltada para mim, então eu preciso estar com a frente voltada para mim. Vou passar a agulha na minha corrente, na terceira corrente da minha última carreira, trago o ponto para dentro e com um pontinho, olha, eu travo. É só uma questão de segurança mesmo. Eu vou laçar e eu venho aqui atrás, olha, primeira, segunda carreira de pontos altos, entre a segunda e a terceira há uma carreira de pontos baixos com correntes, então no último ponto baixo, ou no primeiro, você vai aqui, passar a agulha e puxar uma laçada. Nova laçada, você arrematará 2 pontos e mais uma laçada arremata os outros 2. Você terá feito um ponto alto na horizontal. Tudo bem? Faça uma, faça 2, faça 3 correntes, porque você trabalhará em pontos altos. E você vai trabalhar ao redor deste ponto, pontos altos, porém seguindo na direção da execução propriamente dita. Então aqui eu já vou fazer um ao redor, porque o espaço me permite. Então olha lá, um ponto alto. Laço, venho para o ponto alto da execução propriamente dita e ao redor dele, normalmente a gente trabalha 2 pontos altos. Então toma cuidado aí com o tamanho dos seus pontos, porque se você tem um ponto um pouco mais largo, pode ser que você precise até de 3, tá? Lace, aonde é ponto baixo? É um ponto alto que você vai trabalhar. Então você percebe que você vai preenchendo esta abertura, que é a abertura do bracinho, né? Com pontos altos. Eu vou tecer aqui, deixa até eu fazer aqui este, eu vou alargar, eu vou tecer aqui esta abertura, ó, inteira de pontos altos, e quando eu chegar novamente no primeiro, eu volto para continuar a execução com vocês. Tendo chego ao final, vou passar a agulha pela terceira corrente e vou fazer um ponto baixíssimo para mais uma vez fechar em círculo. Faço uma, faço 2 e faço 3 correntes e eu volto a trabalhar o ponto barra 1 por 1, aonde eu pego um ponto alto pela frente e trabalho um ponto alto sobre ele. E eu pego um ponto alto por trás e eu trabalho um ponto alto sobre ele. Novamente, nós voltamos àquele formato de execução do início da nossa execução. Minha gente, uma carreirinha somente feita desta forma nesta etapa. Vou até o final e claro que volto para encerrar com vocês. Ao chegar ao final, mais uma vez, minha gente, passe a agulha pela sua terceira corrente, puxe uma laçada e arremate. Aqui o ponto baixíssimo, encerrando esta etapa da execução. Vamos fazer o mesmo que nós fizemos aqui deste lado. Então, tendo feito dos dois lados o acabamento, nós vamos partir para a última etapa, que é o acabamento desta abertura toda. Nós vamos iniciar pegando o primeiro ponto que você tem, é aqui, logo após o ponto alto que nós fizemos na horizontal para unir a parte das costas e a parte do peito. Vou pegar uma alça do meu fio, vou trazer para dentro e com uma laçada eu vou travar. Minha gente, nós vamos tecer um ponto baixo para cada ponto de base até alcançarmos a lateral. Na lateral, e eu vou abrir aqui para você poder ver. Na lateral, quando a gente chegar aqui, nós também vamos continuar tecendo pontos baixos, mas é ponto alto que nós temos aqui.
Então, no mínimo, 2 pontos baixos serão necessários. Dependendo do alargamento que você dá no seu ponto alto, a altura que você alcança no seu ponto alto, pode ser que você precise até de 3 pontos baixos para fazer o revestimento deste ponto. Eu vou tecer esta continuidade toda e quando eu chegar aqui neste ponto, eu volto para eu te mostrar o que fazer deste lado. Uma vez que você tenha chego, então, na parte lateral mais alta, você vai fazer uma corrente porque você vai mudar a direção da sua execução. Você sai desta direção e entra nesta. Faça um ponto baixo que vai definitivamente mudar a direção. Lace, conte 1, conte 2, no terceiro ponto de base você fará uma continuidade de 3 pontos altos. Então aqui você acompanha o segundo e aqui você acompanha o terceiro. Faça uma corrente de intercalamento, lace novamente e no mesmo ponto, mais 3 pontos altos. Nós aqui estamos fazendo um leque. Este leque será repetido em toda a extensão desta etapa. Você contará 1, 2 e no terceiro ponto fará ponto baixo. Novamente laçará, 1, 2 no terceiro, reinicia o leque. Minha gente, eu vou continuar então esta carreira e quando eu chegar ao final, eu volto para encerrar a execução com vocês. Chegada ao final, você vai passar a agulha pelo primeiro ponto baixo e com ponto baixíssimo você vai aqui arrematar. Fazemos o nosso acabamento, né? Nós vamos aqui trançar o fio. Eu gosto muito de fazer desta forma. Eu tranço de um lado para o outro, né? Por algumas vezes. E eu gosto também de fazer o acabamento para que ele não solte de jeito algum. Eu gosto muito de utilizar a cola universal círculo, que seca bem rapidinho. Então, eu coloco aqui, ó, um pontinho de cola. Vou tampar aqui. Coloco o fio sobre a cola e eu aguardo 5 minutinhos para que seque. Depois, eu corto o excesso do fio que fica aqui. Assim, não tem jeito de desfazer o ponto ou de aparecer esses pedacinhos, por exemplo, em uma lavagem. E nós temos a nossa peça totalmente tecida. Gostou? Então compartilha. Inicie a sua execução com um cordão de 55 correntes. Você deverá tornar este cordão um círculo. Então aqui eu localizo o meu primeiro ponto, passo a agulha por ele e com um ponto baixíssimo eu aqui transformo o meu cordão em um círculo. Faça 1, 2 e 3 correntes e pessoal, para cada ponto de base nós vamos tecer um ponto alto. Vou tecer todos os pontos desta minha primeira carreira e ao final eu retorno aqui e continuo a execução com vocês. Ao chegar no final da carreira, passe a agulha pela terceira corrente, puxe uma laçada e já arremate. É o ponto baixíssimo que vai encerrar a sua carreira. Na continuidade, você fará 1, fará 2 e fará 3 correntes. Lace e a partir de agora trabalharemos o ponto barra 1 por 1, aonde uma vez você estará com a agulha na frente, passando ao redor do ponto da carreira anterior e fazendo um ponto alto em relevo pela frente. E no outro momento, você estará por trás, dando a volta no ponto da carreira anterior e fazendo então o seu ponto alto em relevo
por trás, sempre alternando a posição da sua agulha. Lembrando, uma vez a agulha estará na frente da carreira e na outra estará atrás da carreira. Perceberam? Minha gente, vamos tecer então esta carreira desta forma. Ao final, volto aqui para encerrar com vocês. Vamos encerrar a carreira passando a agulha pela terceira corrente, puxando uma laçada e arrematando. É o ponto baixíssimo mais uma vez. Minha gente, nós vamos repetir o que nós fizemos na carreira anterior nesta carreira. 3 correntes para iniciar e já laçamos. Nós vamos manter o intercalamento do relevo que nós iniciamos na carreira anterior. Então, aonde você tem o ponto em relevo pela frente, novamente pela frente será feito o ponto em relevo. E aonde você tem o ponto em relevo por trás, novamente será feito o ponto em relevo por trás. Mais uma vez, vamos até o final desta carreira e voltamos para continuarmos juntas. Mais uma vez, encerramos a carreira passando a agulha na terceira corrente, puxando a laçada e arrematando. Minha gente, neste momento, nós estamos com 3 carreiras tecidas. Nós vamos tecer por mais 2 vezes, o que nos dará um total de 5 carreiras tecidas, desta forma. Ao final, ou seja, na 5ª carreira, eu volto para continuar com vocês, pois a execução se altera a partir da 6ª carreira. Uma vez que você tenha encerrado esta etapa, eu aqui retorno com 5 carreiras tecidas. Nós vamos ter a execução dividida em 2 partes. Você terá o peito e as costas que serão tecidas a partir de agora. Eu tecerei com a minha segunda escolha de cor. Você pode continuar com a mesma cor ou também escolher a cor ao seu critério. Para você tecer, você vai ter que localizar a metade, então dobre ao meio desta forma e você vai tecer a metade dos pontos mais 2, um de um lado, outro do outro, para a parte das costas, que é o que nós faremos agora. Então, minha gente, em qualquer ponto da base, você pode escolher à vontade, você passará a sua agulha e puxará esta alça por dentro. Na sequência, você já fará 1, 2 e 3 correntes para dar a altura. Lace e para cada ponto de base, um ponto alto você tecerá. Lembrando que você tecerá a quantidade de a metade mais 2 pontos. Um detalhe, verifique se a metade mais estes 2 pontos vai lhe trazer um total ímpar de pontos. Caso não lhe traga um total ímpar, faça mais um ponto alto para que você tenha ao final, independente de quantos pontos forem, um ponto de continuidade ímpar. Tá legal? Vou tecer aqui a minha carreira toda e volto para continuar com vocês. Aqui no meu caso, 29 pontos altos foram tecidos para esta primeira carreira das costas. Agora, minha gente, nós vamos para a segunda carreira, que é uma carreira de intercalamento entre as carreiras de pontos altos. Então, você fará uma corrente e já inicia sobre o primeiro ponto de base, tecendo um ponto baixo. Você faz uma corrente, pula um ponto de base e no próximo você faz outro ponto baixo. E assim, você vai intercalando nesta carreira os pontos. Você deverá encerrar esta carreira com um ponto baixo.
A partir de agora, todas as carreiras com pontos altos terão aumento no início e no final. Então, você tecerá 2 pontos altos no mesmo ponto de base, no primeiro e no último ponto de cada carreira. Você fará 1, 2 e 3 correntes, virará o trabalho e laçará no mesmo ponto alto. Mais uma vez laçará e no intervalo onde você tem a corrente, você fará ponto alto. E assim sucessivamente nesta carreira inteira. Vou até o final, mas eu já volto. Mais uma vez, você fará uma corrente, virará seu trabalho e para cada ponto de base você fará um ponto baixo e uma corrente. Pula um ponto, no próximo ponto, um ponto baixo e uma corrente. Esta carreira inteira desta forma. Na continuidade, você novamente fará uma carreira de pontos altos, aonde no início e no final você tem aumentos. Então, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Minha gente, nós precisamos continuar tecendo desta forma, intercalando carreiras de pontos altos com os aumentos e carreiras de ponto baixo com correntes, até que nós alcancemos a altura que faça com que a roupinha chegue abaixo do bracinho do nosso pet. Então, eu vou tecer aqui até atingir este tamanho. Assim que eu alcançar esta abertura, né, para a pata, para o bracinho, eu volto para que eu possa te direcionar em como tecer após alcançar esta altura. Então, já estou de volta. Aqui nós tecemos 8 carreiras de pontos altos, lembrando que é intercalado com as carreiras de pontos baixos e correntes, e todas as carreiras de pontos altos tiveram aumentos a partir da segunda carreira de pontos altos. A primeira, que é esta daqui, é a que define a quantidade de pontos iniciais, depois os aumentos acontecem. Pois bem, a partir de agora não há mais aumentos, então pessoal, você poderá tecer aí 2, 4, 6 carreiras sem aumento e vai depender do comprimento que você deseja para a parte das costas. Então eu vou tecer aqui, inclusive aqui eu já fiz a minha carreira de pontos baixos com correntes, né? Eu já inicio aqui com a carreira de pontos altos, aonde eu teço um ponto para cada ponto de base, não tem mais aumento. Eu vou tecer aqui a quantidade para que eu alcance a altura desejada. E é claro que ao final eu volto aqui, eu mostro a quantidade de carreiras que nós tecemos e também iniciamos a próxima etapa juntas, que é quando nós vamos tecer o peito da nossa peça. Pessoal, então aqui vejam só, eu teci da primeira até a última 12 carreiras de pontos altos, lembrando que são intercaladas de carreiras de ponto baixo com correntes. Então, a quantidade de carreiras é 12 mais 11 carreiras, então dão 23 carreiras no total tecidas nesta etapa. Agora, nós vamos tecer este lado. Nós iniciamos da mesma forma, colocando um ponto, então eu vou escolher um ponto para iniciar, só que olha só, você tem que deixar um ponto sem ser tecido, tanto deste lado quanto do outro. Então, eu pego o próximo ponto, venho e puxo a alça e já inicio colocando a primeira, a segunda e a terceira corrente na minha execução. A primeira carreira não tem aumentos não. Na primeira nós vamos tecer um ponto alto para cada ponto de base e nós vamos tecer intercalando as carreiras de ponto alto, as carreiras que tem o ponto baixo e as correntes. Para as carreiras de pontos altos a partir da segunda, todas terão aumento. Então lembra, primeiro ponto da carreira são 2 pontos no mesmo ponto de base e o último ponto de cada carreira também são
2 pontos no mesmo ponto de base. Assim como, vamos alargar aqui, assim como aqui eu tive, veja só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 carreiras com aumentos, aqui deste lado eu manterei as 7 carreiras com aumentos. Da 7ª em diante é opcional. Nós aqui pararemos na 7ª. Voltaremos então a partir do que seria a nossa 8ª carreira, que nós não teceremos, vai mudar a nossa execução e aí nós continuaremos juntas. Então, tô indo lá, mas eu já volto. Então, olhem lá, agora já com as 7 carreiras feitas para a parte do peito, nós vamos fazer o encerramento, que seriam todas as etapas de acabamento que restam. Para os acabamentos, eu utilizarei o mesmo esquema de cor que eu fiz na gola. Então, já tendo um ponto na agulha, aqui eu já tenho a laçada, nós vamos pegar, trabalhando o peito virado de frente para nós, o ponto da extremidade, nós vamos trazer este ponto por dentro do ponto da extremidade e vamos laçar. Você vai ter que localizar, eu até vou aqui tirar a agulha para ver se facilita a visualização. Você deverá localizar a carreira na parte de baixo que corresponde à carreira aqui de cima. Você vai passar a sua agulha já tendo o ponto nela e uma laçada, você vai passar a sua agulha pela carreira onde há o ponto baixo da carreira correspondente. Então, aqui eu passo a minha agulha, eu puxo uma laçada e eu vou arrematando de 2 em 2, normalmente, como a gente faz mesmo nos pontos altos. Aqui, minha gente, nós teremos então um ponto alto feito na horizontal. Nós vamos trabalhar ao redor desta abertura, incluindo o ponto alto, né? As 3 correntes para dar a altura, porque trabalharemos em ponto alto. E vamos trabalhar toda a abertura em pontos altos. O que nós vamos fazer agora é traçar toda a base que receberá, a partir da próxima carreira, o ponto barra 1 por 1, o mesmo ponto que nós fizemos inicialmente lá na gola. Então, a repetição agora será igualzinho, fazendo um ponto que será pego pela frente e um ponto que será pego por trás, a partir da segunda carreira, tá? Porque esta primeira, nós vamos levantar os pontos altos ao redor desta abertura para que possamos, a partir da próxima, fazer o ponto barra 1 por 1. Nós vamos tecer o ponto barra 1 por 1 pela quantidade de vezes para que nós consigamos atingir o tamanho desejado para este acabamento. Eu tenho aqui a impressão de que pelo menos 3 carreiras são necessárias para me dar uma resposta positiva. Mas, de repente, você aí olha o seu e observa que somente 2 já é o bastante. Ou ainda, você observa que é necessário mais 1 ou mais 2 para que você atinja a altura que você deseja. Então, vai depender muito do gosto. Não existe nada previamente definido, ok? Eu vou tecer, então, as minhas carreiras em ponto barra e eu volto aqui para te mostrar o resultado e você poder, inclusive, avaliar quantas serão as carreiras que você tecerá aí. Eu volto aqui para mostrar para vocês, olhem só, este acabamento da patinha e aqui também já pronto. Gente, esse acabamento é o mesmo que você fez aqui. Primeira carreira em pontos altos, depois eu teci mais 2 em ponto barra 1 por 1. Pode fazer menos, pode fazer somente 1 em ponto barra ou ainda fazer mais, de acordo com o que você achar mais legal. Agora, nós vamos para a última etapa do acabamento, que é esta parte de baixo, esta lateral
e esta parte aqui. Então, todo este contorno laterais, parte de baixo e parte de cima, recebem também acabamento. Escolhemos qualquer ponto de base, passamos nossa agulha e arrematamos o ponto, fazemos logo já um ponto baixo. Você vai tecer na parte de baixo, então, no peito, você vai tecer um ponto baixo para cada ponto de base. Assim como também tecerá um ponto baixo para cada intervalo aqui na lateral. Só que lembra do seguinte, aonde for ponto alto, normalmente nós vamos precisar de pelo menos 2 pontos baixos ao redor do ponto alto, tá? Se o seu ponto alto for um pouquinho mais alongado, você pode vir a precisar até 3. Então, presta bastante atenção nesta etapa, porque realmente, para que fique certinho, você precisa observar a quantidade de pontos baixos necessárias para que você consiga caminhar, né? No caso ali que estaremos na vertical e alcançar a parte da frente e fazer o acabamento dela. Vou fazer aqui esta etapa e quando eu chegar lá em cima, eu volto para te mostrar como que é a etapa final. Vejam só, eu cheguei então na extremidade aonde eu mudo a orientação e vou para a parte das costas. Para mudar a orientação, você fará uma corrente e no mesmo intervalo você faz mais um ponto baixo. Automaticamente a sua agulha entra na direção da parte que você vai tecer agora. Você laça e conta 1, 2 e 3 pontos na base. E neste terceiro ponto, você fará uma sequência de 3 pontos altos. Então, você acompanha o meu segundo ponto e agora você acompanha também o meu terceiro ponto. Faça uma corrente de intercalamento, lace novamente no mesmo ponto de base, mais 3 pontos altos. Então, você está fazendo um leque, onde você tem 6 pontos altos intercalados por uma corrente. Uma vez que você tenha os 6 pontos tecidos, você conta na base 1, 2 e 3 no terceiro ponto baixo e novamente começa a repetir. Laça 1, 2 e 3 e começa a fazer então a sequência de 3 pontos altos. Você acompanha o segundo e agora o terceiro. Faça uma corrente de intercalamento no mesmo ponto, reinicie a sequência de 3 pontos altos. Novamente você já vê o segundo e agora você vê o terceiro. Conta na base 1, 2 e 3 pontinhos, ponto baixo. Percebeu, minha gente? Agora é só seguir tecendo os leques na sequência toda, voltar a tecer os pontos baixos para encontrar o ponto baixo inicial e encerrar a sua execução. Agora, nós estamos com a execução totalmente encerrada. Todos os acabamentos foram feitos e nós temos todas as aberturas já com os seus devidos acabamentos. Minha gente, então além de termos feito a roupa para o animal adulto, nós temos também a dos filhotinhos. Então o conjunto fica perfeito para mamãe e bebê. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês teçam e que vocês estejam conosco na próxima quarta, a partir das 14 horas, com mais uma aula novinha no nosso canal. Até lá!